Cerca de 5.000 vagas foram criadas no setor da indústria no mês de abril em todo o estado de São Paulo, segundo o Ciesp. Mas no Vale do Paraíba, o nível de emprego ainda é preocupante. Taubaté é a regional com maior número de municípios, são 28 ao todo. No mês de abril foram cortados 2.000 postos de trabalho. A baixa foi puxada pelos veículos automotivos e setor de autopeças. No acumulado dos 12 meses, a situação continua crítica, com redução de 4.100 empregos. São José dos Campos, regional composta por 8 municípios, também teve baixa de 550 postos de trabalho. O setor de máquinas e equipamentos foi o responsável pela queda. E nos últimos 12 meses, a situação também é pior, queda de aproximadamente 2.250 vagas. Jacareí, a menor regional com apenas 3 cidades, também ficou no vermelho. 250 cortes foram registrados no mês de abril. Os setores de produtos químicos e têxteis são os responsáveis pela queda. Assim como nas outras regionais, nos últimos 12 meses, a queda também é maior. 450 pessoas foram demitidas. Em São José dos Campos, drones estão sendo utilizados desde o início desta semana para frear a epidemia de dengue na cidade. O equipamento tenta identificar focos do mosquito Aedes aegypti. Hoje, os sobrevoos foram feitos na Zona Sul. No céu de São José dos Campos, mais um dia de expediente do novo agente de combate à dengue. Pela terceira vez, o drone sobrevoa a cidade à procura de criadouros do mosquito transmissor da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o alvo são imóveis sem moradores, empresas desativadas e terrenos cercados com muros. Ele é direcionado justamente para casos que, sabidamente, pelos nossos agentes, já foi visitado, não foi possível adentrar, já foi constatado o desabite e, então, é preciso fazer com que, para chegar a uma parte legal de multa, é preciso comprovação. Então, ele está sendo indicado para esses casos. Este sobrado sem moradores no bairro Interlagos, zona sul da cidade, foi um dos vistoriados nesta quinta-feira. Outros 10 imóveis já foram sobrevoados pelo equipamento. Todos estavam irregulares. 2 foram multados. Seu Paulo encontrou esse mosquito, que pode ser o transmissor da dengue. Com criança em casa, ele fica preocupado com a doença. É muito importante, essa tecnologia vai ajudar muito nós aí no combate. Porque às vezes tem casos que não tem acesso, então ele vai dar uma melhor vistoria na casa. Na Vila Industrial, o alvo do agente mecânico foi esta casa. O muro esconde o que o funcionário da vigilância epidemiológica não consegue vistoriar. Esse novo aliado na luta contra a dengue aqui em São José dos Campos funciona como um coletor de provas contra a falta de consciência de muitos moradores. Na parte inferior aqui do drone fica instalada essa câmera. Ela vai registrando fotos durante o voo do equipamento. Essas imagens são captadas em alta resolução e permite que a Secretaria Municipal de Saúde amplie essas imagens e localize ali pontos com possíveis focos do mosquito da dengue. Os voos são feitos 2 vezes por semana. Mesmo com a tecnologia do lado, nada substitui a participação dos moradores nessa luta. São José dos Campos soma mais de 6.000 casos de dengue. As pessoas têm que olhar dentro das suas casas, se não tem realmente um vaso que está desativado, um ralo interno que não está sendo usado e precisa ser limpo 2 vezes por semana, uma bromélia, né, plantas aquáticas. E isso tudo faz a diferença, porque às vezes ele se preocupa muito com o que os outros estão olhando na parte externa, mas ele está tendo criadouro dentro da própria casa dele. A delegação de Pindamonhangaba desistiu de disputar os Jogos Regionais do Idoso, que começam no dia 20 de maio em Caraguatatuba. A cidade enfrenta calamidade pública de dengue. Ao todo, 100 atletas estavam inscritos na competição. Por telefone, a Prefeitura de Caraguatatuba informou que não foi comunicada oficialmente da desistência. Veja agora os números atualizados da dengue aqui na região. Jacareí teve aumento no número de doentes, subiu de 726 para 938. A cidade está com 3 mortes confirmadas. Potim está com 562 registros, Pindamonhangaba com 490, Guaratinguetá com 397 doentes e Caçapava 554 exames positivos. Taubaté segue com 1.621 casos e uma morte confirmada. Aparecida está com 594 casos
casos e Lorena com 1.341 registros. No litoral norte, Caraguatatuba segue em calamidade pública com 3.826 doentes e 2 mortes confirmadas. Ilhabela possui 653, Ubatuba 591 e São Sebastião 1.547 confirmações. Pelo segundo dia consecutivo, o nível no sistema Cantareira permaneceu estável. Já na região, 3 dos 4 reservatórios do Rio Paraíba tiveram elevação. A represa de Paraibuna subiu mais uma vez. O maior reservatório da bacia do Rio Paraíba ontem estava com 6,46. Hoje opera com 6,50%. Em Santa Branca, o nível de água também subiu nesta quinta-feira. Passou de 5,32% do volume útil para 5,44%. O mesmo aconteceu com a represa de Jaguari, que ontem operava com 23,68% e hoje atingiu 23,81%. O reservatório do Funil, que havia registrado esta semana 2 quedas consecutivas, subiu ontem de 67,05% para 67,10% e hoje permanece estável. Estabilidade também no reservatório médio de todas as represas, que continua com um índice em 17,88%. Agora a situação do sistema Cantareira. O manancial que abastece a Grande São Paulo havia registrado esta semana 2 altas seguidas. Mas hoje, segundo a Sabesp, o volume de chuva que atingiu o conjunto de represas não foi suficiente para manter a sequência de elevação. E o sistema ficou estável, em 19,8%. A situação continua preocupante porque o Cantareira permanece operando na primeira cota do volume morto. Bom, veja agora como deve ficar o tempo amanhã em toda a região. O dia começa com muitas nuvens na Serra da Mantiqueira. O sol pode aparecer tímido, sem força para elevar as temperaturas. Mínima de 8 e máxima de 17 graus em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, o céu continua nublado, também com poucos períodos de melhoria. Em São José dos Campos e Pindamonhangaba, os termômetros oscilam entre 15 e 25 graus. Em Cunha, amanhã, a máxima não passa de 23 graus. No litoral norte, os ventos úmidos que sopram do oceano podem provocar chuva fraca. Em Ilhabela e Caraguatatuba, mínima de 17, máxima de 23 graus. Hoje, o céu ficou cinza em Taubaté, mas nos próximos dias, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. Já em Lorena, amanhã, a nebulosidade continua predominando. O tempo melhora no fim de semana e as temperaturas atingem 25 graus. Em São Sebastião, a sexta-feira vai ser de céu nublado com aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Ondas de 2,20 metros de altura e ventos acima de 7 km por hora. No próximo bloco tem esporte. São José Vôlei anuncia mais 2 reforços para a temporada. E também expectativa. Taubaté só precisa de um empate hoje contra o Barretos para subir à Série A2 do Campeonato Paulista. 7h11, a gente volta em instantes. Até já.